Graças e paz, amados irmãos. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso Método Wesleyano Podcast. Hoje, eu vou iniciar aqui com um amigo mais do que especial. É aquele cara que a amizade passou da Irmandade. Uma série que o Espírito Santo colocou no meu coração há algum tempo. Já tenho até um episódio em gaveta, mas esse também é algo especial. Estava esperando a oportunidade. E ele aceitou sem muita relutância, graças a Deus, não tive tanto trabalho para convencê-lo a estar aqui hoje. A série A Busca. Qual é a intenção dessa série? É aí que eu possa entender o motivo que levou essas pessoas tão queridas por mim a passar um período afastado, longe de Deus ou longe da comunhão da casa. Então comigo hoje, ilustríssimo amigo. É aquele amigo que pode passar o tempo que for. Aonde a gente se encontrar, a amizade está ali, ó, firme e fiel. Rick Davis. Cara, Boa tarde, meu cara. Obrigado pelo convite. é um prazer ter você Eu não conosco tinha aqui nem na como mesa. relutar. É, Você é depois que muito passou a especial, Rafael. primeira, agora Agora já era. Rick Davis, Sim. vocês estão conhecendo aqui hoje, meu amigo, irmão. Primeira vez que ele vai estar aqui hoje, de muitas, tá? Que a gente já tem alguns projetos para a gente retornar ele à mesa Sim. com outros temas aí que vocês vão gostar bastante. Rick, se Sim. apresenta aí para o nosso público. Bom, Rick Davis, amigo do grande Rafael. Curioso na área de filosofia, né? Terminando a graduação de enfermagem e sou técnico de enfermagem há alguns anos. Que foi através dessa profissão que nos conhecemos. Nos tornamos bons amigos. Isso. E foi mais ou menos como aconteceu com o Guilherme, né? Você Sim, amassava o barro num lugar, eu ia lá e dava uma amassadinha. Até que a gente voltou no mesmo concurso e estamos juntos até hoje. tamo aí, tamo aí. Graças a Deus, né, cara? E participando conosco também, lá na área técnica, né, nós temos o Gui. Abre aí, Gui. Quero falar não. E além do Gui, Hoje, ô hoje o Gui, personagem principal é o Rick. Eu Uai, tô aqui só pra perturbar. ô Gui, eu quero que apareça, vira a câmera aí para nossa espectadora especial de hoje. Hoje a gente tem uma convidada na área técnica, doutora Bianca Rocha, nossa grande amiga. Biancucci. Quietinha. Ela tá aqui fazendo companhia pra gente. Inventou de vir conhecer o bastidor da coisa. Só pra me ver Tá nervoso. certo. É normal, Rick Davis. Normal. Faz parte, faz parte. Sim. Normal. Mas aqui, dá Hum. continuidade aí. Eu vou ficar aqui dando uma força pra vocês. Show. Ô, Rick, a Sim. gente já conversou sobre isso antes. Lembro de você ter me contado que em determinado momento você esteve na igreja, participando de um projeto de música, Sim. numa igreja ali na sua área, e que sua avó, né, também te encaminhou durante um tempo, você acompanhou ela durante um Sim. período da sua vida. E acho que no primeiro momento que a gente se conheceu, você estava nesse período de rompimento com Deus, logo que a gente se Sim, conheceu. naquele período que a gente se conheceu, eu tava me recompondo. Tava me aproximando mais, mas assim, de uma maneira mais íntima, saca? Literalmente refletindo sobre Sim. Conta um religião, pouco. espiritualidade. Cara, em relação à religiosidade, em relação a essa questão toda de igreja, minha mãe julgou necessário, até porque eu era muito novo, né? O ensino religioso. Sim. Eu lembro que na escola onde eu estudei não tinha, mas tinha uma matriz, sacou? A gente morava no distrito de Barra Mansa, Floriano. E ela falou que não, primeiro eu comecei a fazer, eu falei, demorou. Eu tive que fazer. Aprendi. Me sentia bem, sempre que tinha amigo, mas não por conta do ensino religioso em si. Aí fiz a primeira comunhão, e, inclusive esses dias pra trás, minha tia até me mandou umas fotos, que ela foi lá, eu de branquinho, lá junto com o padre. E eu nunca entendi muito bem, cara, como é que era aquele negócio da hóstia e do vinho, né? Aí depois a gente chega nesse ponto. Era o corpo e o sangue, né? Sim. Aí depois disso, a minha falecida avó, aí eu comecei a frequentar muito a casa dos meus familiares paternos. Porque eu já tinha perdido meu pai e tal. E minha avó era evangélica. Aí ela passou por algumas igrejas. Era, tipo, não sei se o correto seria o mesmo ministério, mas mudava a estrutura física. Sempre melhorando, sacou? E assim, foi muito bacana. Eu lembro de alguns hinos ainda, saca? E foi muito bacana porque era uma coisa meio que familiar.
saca? E eu deixava de. Meu avô é vivo. De ir no botequim com ele, pra tomar uma guaranita enquanto ele tomava uma cerveja, pra ir com a avó, pra igreja. Aí, depois disso tudo, eu comecei a crescer e comecei a ficar meio que chateado com Deus, cara. Por quê? Eu não entendia muito bem como é que era essa dinâmica de morte, né, cara? Na escola, eu até falei no outro podcast, eu era o filho sem pai, né? O aluno sem pai. Isso me trouxe muita revolta contra Deus. E foi exatamente nesse período aí de 14, mais ou menos 15, que eu comecei a procurar a filosofia, que eu achei que ela ia me amparar. E de certa forma me enriqueceu, culturalmente falando, intelectualmente falando, e meio que foi antagonista, né? Eu achava que ela ia servir para uma coisa, ela acabou me aproximando mais, né? Dessa questão espiritual. E participei de uma igreja lá na Santa Maria 2, presbiteriana, numa oficina de música. Me senti muito bem, mas eu tava lá, sinceramente, único e exclusivamente por causa da música. Saca, às vezes eu escutava algum sermão e já metia a cara no livro pra tentar desbancar aquilo, mas eu nunca tive muita ênfase Você nisso. tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Ah, uns 16 por aí. Era comum, né, pra gente. A Porque, gente cara, é era o uma único lugar geração que dava semelhante. pra ensaiar. Sim, Você não precisava ficar carregando bateria. sim. Pô, saca? Não, a questão do tentar rebater, você fala, né? Você Ah, é ouviu o rebeldia de sermão, adolescência. isso aí, você já. E interessante que essa tentativa de rebater, refutar aquilo que você estava ouvindo, vindo da liderança, você fomentou seu estudo em filosofia. Sim, Instigou você a buscar mais fundo na filosofia. exatamente. E cada vez mais, né, cara? E procurando justamente os autores que meio que são ditos como anticristos. E no meio disso tudo eu encontrei um, né, na verdade dois. Um a galera acha que a gente vai conversar sobre, que era anticristo e tal. Eu acho que na verdade não era anticristo em si, né? Mas isso daí fica para um outro papo. Acho que ele era contra os dogmas religiosos, Sim, não especificamente cristão protestante ou da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? E tanto que ele falava, tem um livro com o título de Zaratustra, né? Assim falava Zaratustra. O zaratruísmo, não sei se seria uma religião, mas é algo bem envolvido com a espiritualidade, né? sim. Ainda não cheguei nesse, mas vou chegar. Sim, muito bom. Deve ver quando ele desce lá do monte, sacou? E o outro foi esse é o Nietzsche, né? E o outro foi o Marquês de Sade. E o Marquês de Sade foi uma coisa muito bizarra, porque você tem que ler a nível de conhecimento. Muitas das coisas você lê e não absorve. E realmente ele era anticristo, entendeu? Foi eu li a Filosofia na Alcova e Justine, sacou? Aí eu não procurei mais. Falei, não, tá bom. Acho que o que eu precisava dele era isso. E tava na igreja e tal, aí acabou que não rolou mais a banda. Né? O Lucas, batera, um excelente músico. E acabou que eu comecei a frequentar muito Minas, nesse período de 16, 17, né? E lá eu tive num terreiro, né? De uma religião de matriz africana, uma umbanda. E tive mais ou menos ali um contato. Não cheguei a bater cabeça, né? Batizar, essas coisas, Sim, não sim. cheguei. Mas foi muito bom para enriquecimento, cara. E essa relação, a gente pode dizer, nesse momento que você passou por essa matriz, essa religião de matriz africana, seria uma busca Sim, busca e de curiosidade. proximidade para ver se ali seria o lugar que você encontraria? Sim, porque assim, as minhas tias frequentavam, Sim, sacou? Só que elas ficavam ali entre o terreiro e a mesa branca, ficava entre o kardecismo e a umbanda. uhum, Eu me adaptei mais ao kardecismo, tanto que recentemente eu cheguei aí, eu tava passando por um momento turbulento, né? E eu falei assim, eu vou procurar ajuda espiritual, quem sabe, né? Já tem na saúde, vou tentar agregar alguma coisa a mais. E fui. Foi bom, foi muito bom. Até que chegou num ponto que tava rolando uma palestra, cara, muito culto. E assim, eu não sei se você consegue entender que a Igreja Católica, né, a gente volta lá no período medieval, tanto Santo Agostinho, a gente já discutiu isso, quanto o sim, São Tomás de Aquino, eles fundamentaram, né, a ideia deles sim, com base patrística escolástica. exatamente, com base em quê? Em filosofia grego-antiga. Sim, Então, se não me sim, engano, Santo Agostinho é sim, socrático e isso, o São Tomás de Aquino é aristotélico. isso aí, Voltando para a questão kardecista,
se provavelmente isso tem um alcance muito grande, se algum espírita, né, algum kardecista vê esse episódio, que não leve a mal a minha ignorância. Mas o meu meio de interpretação nesse viés é que é o seguinte, cara. Aí tava lá, eu vou chegar no viés filosófico. E o cara falando lá e tal, o cara era até um militar, se expressava muito bem. Tava falando sobre uma obra de psicografada de Chico Xavier, sacou? Se eu não me engano, a conversa que ele teve com 100 ou com 1000 espíritos bondosos lá. E no final do discurso dele, cara, ele falou assim: se nós, irmãos, não esqueça, cara, se nós, irmãos, não temos a compreensão, nós que somos kardecistas não temos a compreensão, imaginem vocês os que não são, né, kardecistas. Nesse ponto, eu não tenho como generalizar a religião em si, mas eu consegui sentir uma soberba. Vindo pelo viés filosófico, o que pregam, né, a caridade, a bondade, eles também se chamam de irmãos, né? Enfim, tem Jesus Cristo como fonte principal ali de energia positiva e tal. Tudo me leva a pensar que não deixe de ser um fundamento estoico, saca? Uhum. Ou tem um bracinho do estoicismo ali fundamentando o kardecismo, né? Mas o que me desanimou foi exatamente isso. Por que se colocar no pedestal mais alto? Digo e repito, não generalizando a religião, né? Porque se eu tivesse hoje que voltar a ter um contato maior com Deus, seria através dela. Sacou? Mas naquele momento o discurso foi infeliz e me marcou. Aí depois, né, a gente cresce, amadurece, foi mais ou menos aquele período que a gente se conheceu. Eu já tinha uma certa responsabilidade, né? E eu comecei a me indagar. Por que que eu tinha essa busca? Por que que eu tava contra? Por que que eu... Cara, pra você ter noção, quando ia a minha primeira comunhão, que eles dão aquele negócio de trigo, Sim. e o padre bebe o vinho, cara, depois que eu cresci, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, cara, aquilo é um ritual de canibalismo, cara. Você tá comendo a carne, bebendo sangue. E se a gente for ver historicamente, cara, o que que os filhos faziam, os filhos dos guerreiros? Buscavam o corpo do pai e eles comiam. Bebiam sangue pra quê? Não era um movimento maldoso, conforme a gente sabe que tem várias, né, vertentes religiosas. Não, era para adquirir a sabedoria do pai, Sim, sim. É né? buscando o poder ancestral. É. E tendo isso em vista, falei, pô, cara, como é que eu tive? Mas eu falava canibalismo como uma maneira ruim, sacou? Uhum. Tentando persuadir o trem, tipo, quem estivesse do meu lado. Mas depois eu vi que não, cara, por ignorância minha. É pra adquirir o quê? Né? Aquela coisa limpa, né? Transparente, o amor e a bondade de Cristo. Não é É, mais ou menos essa a intenção? sim, a ideia ali do cálice de vinho e do pão ou da hóstia é algo, Hóstia, isso mesmo, isso aí hóstia. é algo feito do trigo. O pão representa a carne que foi crucificada É, e o vinho representa o sangue que foi foi derramado derramado. para a remissão dos pecados daqueles que vivem. A intenção ali é quando você participa, a hóstia, o pão, vai mortificar a sua carne, vai eliminar o ser carnal naquele momento. E o vinho, ele vai purificar o seu espírito. Ele vai trazer a ação do Espírito Santo na sua vida. Essa é a visão, né, mais ou menos, do que significa participar do ato da Santa Ceia, Sim. né? Tanto para a Igreja Católica quanto para a igreja cristã como um todo, qualquer lugar, Sim, tanto copta, protestante ou apostólico protestante, romano. ortodoxo, qualquer um. Essa é a ideia. A carne mortifica, o pão mortifica a carne e o vinho purifica o espírito, Uhum. entendeu? Representando sempre o corpo e o sangue de De Cristo. Cristo. Sim, e falando. Aí tá. Aí eu comecei a amadurecer. Aí eu já entrei em conflito interno novamente. Falei, poxa, não, né, cara? Pô, tem uma mãe tão boa, né, cara? Por que que eu tava culpando o arquiteto do universo por uma perda? Eu fui o único. Quantas centenas de milhares, né? Sim. Né, que não passou por isso. Aí eu já comecei a usar a filosofia já a favor, saca? Tipo, pô, então eu vou pegar disso tudo que eu estudei, né? A gente sabe, você sabe que eu comecei a fazer filosofia no mesmo tempo que você começou teologia, só que você trancou também. Uhum. Só que agora você voltou, né? Eu vou voltar a Voltei. fazer filosofia também, cara. Voltei. Vai ter que ter um debate entre o teólogo e o filósofo. Na verdade, para você, Rafael,
sem rasgação de seda. Você precisa só de papel, porque, enfim, você manja muito, é o que você come, é o que você vive, né? Você respira isso, né? Então, mas você precisa de um papel para ser validado, né? Até para você poder dar aula, enfim. Vou repetir suas palavras, sempre sem rasgar. Você, para mim, é filósofo, é o que a gente chama de filósofo leigo, né? Você não tem papel, mas você É. Ou abrange, inato, né? você abrange, é autodidata. Você abrange, você entende e você sabe instruir na filosofia. Muitas vezes a gente senta para conversar Ai. e eu absorvo muita informação boa e saudável para mim, pro, pro meu viés teológico, vindo de você, E da essa é a filosofia que você troca, cara. faz. Schopenhauer, eu li uma vez sobre Schopenhauer que ele falava que era exatamente isso. O único egoísmo do ser humano que é válido é esse. Quando você tá no debate, meu cara, a intenção não é persuadir o público nem o seu opositor. A intenção é essa. É te espetar pra você vomitar. Sacou? O que sair da sua boca eu pego pra me fundamentar pro próximo debate. E é isso, cara. Um egoísmo muito positivo. E quando eu tô perto de você, perto de um monte de gente cara, que é natural, que o seu ciclo social ele vai ficando cada vez mais escasso. Uhum. Porque não todo mundo tem paciência porque você gosta. Não, Isso é natural. E hoje você vê um monte de gente vazia, sacou? infelizmente. Amigos de infância, cara. Tipo, ah, vamos sair pra gente poder trocar uma ideia ou tomar uma cervejinha. Cara, você vai sentar pra tomar uma cerveja e, tipo, já é o som que a galera curte hoje, que é o funk, coisa que não agrada muito os meus ouvidos. O nosso. É, pois é, cara. Mas assim, viva a liberdade, cara. Tipo, tem Sim, que rolar, tem que sim. acontecer, mas não é pra mim. Aí você vai conversar com o colega, né? A pessoa que participou de uma fase muito boa da sua vida. Pessoa vazia, cara. Não é questão Lembra que eu te falei do cara fazendo discurso lá dentro do Sim, centro? sim. Não é com esse viés de, o Rick sabe mais, o Rick sabe menos. Não, cara, é porque assim, é literalmente você não conseguir conversar direito, Mas saca? é um problema Acho que que na a gente verdade está são vivendo. interesses de temas, de assuntos. Não. Não é nem o Eu que se acho fala que. em si. Não, eu acho que é uma questão de humanidade. Porque nós, eu, você, o Gui, a Bia que está ali na área com ele assistindo a gente sempre busca, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais, a gente busca mais conhecimento, Isso, a gente cara. busca maior crescimento. A gente tem uma ambição, eu chamo de ambição saudável. A Sim. gente não tem ambição Igual eu te falei do para egoísmo crescer, positivo. não, a gente tem ambição porque a gente quer entender mais, entendeu? E quer Exatamente, entender cara. mais para que a gente possa passar melhor a informação. Uai, a nossa amiga do SAMU tá com dificuldade numa questão lá, porque ela vai fazer a prova da OAB. Cara, eu não consigo entender porque Sócrates tem a ver com direito. Eu falei, cara, toda filosofia tem a ver com direito. Sim, sim. Cara, em 5 minutos naquele quadro lá, é assim, falei da patrística da escolástica e fiquei, tô esperando ela mandar pra mim o que ela precisa. Cara, vou montar umas aulinhas pra ela. Quem sabe o cara lá do curso que ela tá fazendo não consegue passar pra ela uma coisa que um amigo talvez não Sim, conseguiria. sim. E é E essa interessante. busca socrática vai ser bom pra mim, Sim, sim. saca? Mas você já reparou? A gente tem essa facilidade de transmitir, Sim. né? Eu e você fica com esse negócio tão nervoso, mas você também tem esse viés de professor. Você tem É, uma mas eu sempre facilidade, tive uma quedinha você pela sabe, docência, cara. sim, você sabe transmitir, você transmite bem. E você chama, se você consegue chamar a atenção para si, prender a gente na atenção, e quando você explica, é de fácil entendimento. Porque você já viu isso, é a mesma coisa que eu. A gente já pegou o professor na escola, no secundário, que o cara era muito bom na área dele, mas o Mas, cara não sabe passar a pô, eu informação. tive uma professora de filosofia, cara. Vocês- Era só Osho. Osho. Desculpa os leitores aí. Mas assim, cara, não era aquilo que eu precisava naquele momento, que a classe precisava. Tudo é Osho. Tudo é Osho. Pô, não dá, cara. Mas você. Era uma fase da vida dela, ela tava Sim, vivendo aquilo. sim. Sacou? Só que ela tinha conhecimento pra caramba, cara. E não Hum, consegue passar. não, porque ela tá vivendo aquela fase, lendo só aquele autor, aquele autor, aquele autor. E a gente é chato, cara. Porque quando a gente descobre uma coisa ou que a gente gosta muito, a gente fica martelando. A gente fica martelando, cara, não só criticando, né, Sim. o perfil, a postura dela. Primeiro a gente tem que dar um beijo pra depois dar uma mordida, né? Sacou? É mais ou menos assim.
Porque quando a gente está com uma literatura nova, que está meio que mudando nossas ideias ou abrindo novas estradas aqui no meio da sinapse ali, que você fica pensando mais em mais possibilidades, fica mais refletivo, né? Sim. Reflexivo, você tende a ter essa inclinação a, pô, lembra daquele cara? Pô, lembra daquele cara? Pô, tô lendo tal coisa, né? Pô, você já me falou. Aí fica meio que Até, redundante, porque quem sabe é quem tá ali, de sim, fato, descobrindo, sim. E você né? está até tentando, no caso dela, devia estar tentando incidir vocês a isso, para que ela houvesse mesa de debate. Provavelmente não deve ter tantas pessoas Não, mas que teve. tinham aquela informação, entendeu? Teve, porque eu já tinha conhecimento do autor. Sim. Eu acho que na época ele era até, se não me engano, acho que ele era até vivo. E tem algumas frases dele muito bacanas. Eu comecei a ler 2 obras dele, mas eu não consegui até o final. Igual o Paulo Coelho. É o cara, é um dos autores mais vendidos do mundo, mas não vai, sabe? E isso é Aquela, muito individual. Isso não quer sim, dizer que o cara sim. seja ruim, Não. eu tenho birra Não. com ele. Muito Vamos pelo lá. contrário. A Aqui, leitura. essa história de Paulo Coelho, eu já li algumas coisas também. Interromper Já, vocês aí. você é um leitor de Paulo Coelho, Não, né, meu não, cara? não sou assíduo, já li alguns. Ah, Sim. você Mas, conseguiu ler pelo menos, né? eu li acho que uns dois. E Só que conseguiu assim, terminar? Terminou, terminei, pô, terminou, eu terminei. lembro, eu acompanhei. Mas foi um período em que eu tava ouvindo muito Raul, né, cara? E Então, aí mas o era um Raul, de período que certo. você não deveria Influencia. escutar Paulo Coelho, né, cara? Eu Ler sei, Paulo cara, Coelho, mas né? era por conta de todo o contexto da história do Raul. Eu falei, Sim, cara, eles dois deixa eu ver eram o que que esse master cara escreve. irmãos, né? E assim, Só que um sacaneou o outro, né? tudo bem, não vamos entrar nesse viés, não, porque o assunto não é esse. Isso é Mas real assim, mesmo? Isso é real mesmo? Paulo sacaneou. eu não tenho muita propriedade Eu pra também não dizer tenho, porque sobre, esse mas. lance, igual eu te falei, É, ele pode ir pra longe, eu não vou acusar uma eu pessoa também não viva vou. disso, né? Enfim. Mas assim, tem Mas eu consegui algumas ler. coisas É, teóricas aí que dá pra gente pensar. fiz a Aí fica leitura de dois interpretativo. livros dele, mas assim, também depois não progrediu muito bem, não. Não Acho vai, que. e, É, e, e ele vendeu pelo mundo todo, né, pois cara? é. Sim, ele é o autor brasileiro vivo com mais livros traduzidos para outras línguas. E ele tinha um viés, lembra da questão de Aleister Crowley? A gente tá falando de religiosidade, espiritualidade, Sim, sim. cabe nisso. Que O maior sacada, né, cara? satanista dos anos Cabe. 60. E isso Aleister daí. Crowley. Inclusive, ele tá na capa de um dos álbuns do Beatles, Sim. do Aleister Crowley. E nessa época aí, o Raul tava surfando muito nisso, ele com o Paulo Coelho. Então, assim, não dá pra gente pensar que não houve uma espirituosidade ali atrás, uma Não, espiritualidade. a, vi- Tim Maia, você lembra o Tim a Maia? real, eu lembro. E o Raul, para mim, eu não sou muito. Nunca fui. Tem até alguns amigos mais críticos nesse sentido. Nunca fui muito adepto ao rock nacional. Nem eu. Nunca fui. O Guilherme que gosta dessas coisas, né? Eu O Gui gosto. gosta, o Gui gosta. Mas eu ouvi, faz parte, né? Eu ouvi. Eu sou do cara que valoriza a cultura local. Aham. Não, mas eu acho maneiro. Mas Bacana, assim, eu me adaptei mais aos gringos, cara. também. E o que a gente ouve, apesar de ter o que a gente ouve nem tá que Uma é. máscara assim pesada, né? Sim, E sim. nem é. Não. E nem Não é. é. Porra, cara, Mas é interessante que o Raul, as letras do Raul, principalmente os álbuns mais famosos dele, tem muita espiritualidade envolvida. tem, Tem tem, muita. cara, tem. Tem muita, Tem, né, loucura ali, mas há um envolvimento espiritual. tem. E assim, você tem que ter um ouvido muito bacana, cara. Né? Você tem que ser perspicaz. Como é que fala aí? Repiscar. Também. Fala aí, Guilherme. Fala aí, Guilherme. Fala Não aí. vou errar junto com vocês, Bem não. Vocês curte? que lute. Perspicaz. 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 Aqui, eu li a biografia do Raul, cara. Em todas as letras do Raul, ele sempre fala de um contexto meio oposto a Deus. Mas Sim. não Sim. é isso que ele queria dizer. Não? Nunca foi assim. Então, aí que eu É, tava falando dos eu- ouvidos. É a forma interpretativa, cara. Você tem que mergulhar nesse universo do Raulzito mesmo e Sim. interpretar. é, Interpretar a sua forma e a forma dele, a década dele, né? A cultura que ele vivia, Sim. né? Período, né, musical ali Sim. no Brasil e no Igual esse dia eu falei mundo. pro Guilherme, falei, caraca, Guilherme, o Raul era rodeado de músico bom, né, Guilherme? Pra aquela época. não é, mas é verdade. Pode crer. Esses caras que tocavam com ele na época, o Rick Ferreira ainda existe. O Rick é um guitarrista sinistro, a gente até comentou dele agora com o Leandro, né? Sim, verdade. É, o- É esse que o Leandro tem uma música gravada? é. Verdade. Então, o Rick realmente. Mas assim, as coisas mudam, né, cara?
Sim, a coisas técnica, mudam, cara, né? a tecnologia muda Sim, tudo. sim, sim. E ao mesmo tempo que ela beija, ela morre, né, É cara? isso aí. Aquela Porque, época foi aquela época. A gente gosta do som do Raul daquela época. sim, Uhum, uhum. Ué, igual antigamente o Tommy Iommi, mesmo com metade dos dedos funcionando só, porque ele tinha os dedos era decepados, o terceiro e o o quarto cara, Pododáctilo. o cara era o Cara, guitarrista mas pica assim, da e galáxia, meu Black irmão. Sabbath? Mas O que que aqui, significa Black deixa Sabbath? eu. O podcast nem é meu, não tem nem que ficar Fala aí, não, futucando pode aqui, falar, não. pode falar, pode falar. Mas assim, o Rick falou que enquanto ele tava na igreja, ele participou da banda lá, ele não entrou a fundo nisso aí, não. Vocês estão falando de banda de fora aí, mas eu quero saber e ele. Ah, não, a gente tinha uma banda que chamava Ômega 11, se não me engano. A gente tinha músicas autorais, cara, e foi meu primeiro contato com estúdio. Eu tinha que esse baixo era meu, né? Sim. Continua sendo meu, mas é mais do Guilherme, ainda Músicas assim. autorais na igreja, vocês Tá aí no faziam. estúdio. Tá, Isso. tá Aí ali. depois o presbítero me levou na Casa da Música, lá em Barra Mansa, e falou: escolhe aí. Ah, aí eu escolhi, né, cara? Escolhi outro Jazz Bass, 4 cordas, da Igo também, se não me engano, ou Yamaha. Peguei um cubo da Meteoro, peguei um punhado de cabo e ficou lá na igreja. Mas, porra, ele me deu esse privilégio, cara, saca? E a Você é o gente cara que escolheu o equipamento que ia tocar ali. Sim, mas eu, Legal. eu acho que ele Na época você achava. chegou a tocar na igreja, no ministério? A gente fazia parte do terceiro grupo. Então você chegou a tocar na igreja. Sim, toquei, pô. Toquei com a igreja cheia. Com Bacana, cabelo cara. grandão, Que duas diga-se de argolas no. passagem é o reduto de melhores músicos. Sim, É, pois é. Pior que é, não tem como ir Não contra. tem. Isso é oficina G3, cara. Eu sim, posso estar Fruto sagrado. enganado. Posso estar enganado, Ué, mas você. 99% passou lá. Em algum Sim, dia. Cara, sim. Em mas algum pior que momento da é. Em vida. algum Cara, e a momento da vida. acústica da igreja era boa. Você Era comentou que tudo o legal. nome do projeto era Oficina de alguma coisa de Não, não, música. tinha as oficinas. Sim. A gente era o terceiro grupo musical. Então, Terceiro ou segundo? só para te dar. Você falou da Oficina G3. O nome Oficina G3 é por causa disso. Por Sabia? quê? Porque era. Era uma oficina de música dentro da Ah. Renascer, lá em São Paulo. Sério? E tinha o grupo 1, grupo 2, grupo 3. Oficina G3 era o grupo 3. Sério? Era A gente oficina do ficava, grupo tipo assim, 3. reserva da reserva, sacou? Aham. Só que assim, o grupo um tocava os louvores. Sim. O grupo 2 determinado dia da semana, tocava outros louvores. E o grupo 3 ficava meio que de apoio. Então a gente tinha que pegar a música pegar todos os louvores. Tipo, alguém faltou, chama alguém do grupo 3. É. E a gente tinha uma coisa junto com o presbítero de ir pra estúdio e gravar nossas músicas autorais. Por que que era ômega 11? Porque a gente conseguiu compor 11 faixas. E dessas 11, 7 era slap, cara. Eu gostava muito de tocar baixo. Eu gostava de estudar. Vocês chegaram a gravar o álbum? no Chegamos a gravar estúdio? demo, cara. Mas eu não lembro Caraca. pra onde que foi, o que que ficou. Você não consegue, não? Você não tem Ah, contato com esse pessoal mais, não. não? O Lucas acho que fez matemática, que era bem a inclinação dele. Não, mas eles não estão por aqui na região mais, não? Cara, eu não tive mais notícia. Uma mocinha lá, que era vocalista, depois ela saiu da igreja, por conta de questões afetivas, sabe? E tinha acho que o Rubens, que era o guitarrista muito bom. Pô, você ia se amarrar no Lucas, cara. O Lucas tocava e cantava. O Chique, cara era muito bom. chique. Muito bom. Aproveitando a deixa que o Gui trouxe aqui pra mesa, voltando, né? A gente já foi lá na filosofia, já Uhum. foi em outras esferas. Voltando aqui. A sua revolta, voltando lá no rompimento, seu rompimento, sua revolta que você, na adolescência, foi onde isso foi mais Sim. latente, tem muita relação, você deixou isso muito claro, com a perda do seu pai. Sim. A gente pode dizer que você culpava Deus. Claro. Uai. Quem mais eu poderia? E Tinha que a ser ideia ele. do rompimento era que você não entendia por que ele tinha tirado de você Sim, cara. esse momento, né? Esse momento paterno, Sim. sacou? E E o que isso levou para sua vida hoje? Hoje você tem um hoje, filho. O que isso trouxe para sua vida hoje? o rompimento, Não, ou essa rebeldia. essa Ah, questão de questionar Deus em relação maturidade, à cara. paternidade e Maturidade. tal. Porque talvez se eu não tivesse essa fase, eu não teria tanta intimidade com meu Deus hoje. E Sacou? nem sua relação hoje com o Rickzinho. Com o Rick, é maravilhosa. Eu não Você tento acha que transferir. isso Sim, mas eu sempre tive vontade de ser pai. Talvez pela perda do pai. sim, Mas a questão afetiva, o desejo. Pô, cara, o Rick Davis, eu pedi pra Deus, cara.
Eu pedi pra Deus Imaginar que você, no momento da vida, estava rompido, e literalmente, voltei. e no E outro para você momento você ajoelha para pedir a você ele, sabe eu que eu quero não, um filho. você sabe que eu não tenho religião. Sim, sim, sim. Aí, dado um momento, né, eu nunca tinha feito espermograma e tal, mas eu já tinha tido algumas parceiras, Sim. né, que não tomava, não tinha nenhum método anticontraceptivo e tal. E eu cheguei à conclusão de que, pô, não dá, mas eu também não vou fazer esse exame, cara. Muito constrangedor, né? Imagina que coisa, cara. E eu, porra, ali no momento, eu firmei mesmo no coito e falei, ô papai, será? Aí ela vai fazer um preventivo. Fazer um preventivo, fazer uma ultrassom, que acho que ela tinha um cisto. Depois já tava grávida. Cara, foi incrível. Como é que foi a sensação? Não, ela tá grávida, pô, mãe, que não sei o que. Ela cheia das coisas, a mãe do Rick e tal, que não sei o que. Mas a ficha foi cair, sabe quando, Guilherme? Hum, Lá no Rock Fest. Lembra que eu fui no Rock Fest? Ali perto do Abelhão? lembro, pô, lembro. Então, aí a mãe do Rick ficou em casa e eu Lembro. cheguei em casa chapado. Na hora que eu cheguei em casa, eu vi o tamanho da barriga. Falei, caraca, cara, eu vou virar pai mesmo. Aí, Mas até então você Faltava o já quê? sabia, pô. não, Faltava o não, eu quê? já Seus 7, sabia, 8 mas Ué, assim, meses? pô, você é pai, que não não sei o caiu a quê. ficha. Foi ali que foi Cara, a... mas Entendi. é interessante isso aí. Que a gente tem muito isso. Existe muito essa mística, né? De que o pai só se torna pai quando ele pega. A mãe, ela é Não, mãe, né? Durante apareceu no exame que tá grávida, ela já se torna mãe. cara, mas é Agora o engraçado que pai. o nosso discurso, enquanto casal, nós engravidamos. Sim, sim, sim. Cara, eu tinha uma síndrome, cara, eu que sentia enjoo, cara, Eu sei qual é. saca? E eu tive o privilégio, Rafael, de curtir a gestação toda. Os perrengues, saca? Até o nascimento do Rick, nasceu prematurinho. E foi uma fase muito boa. E eu E. atribuo hoje, Rafael, Sim, como um presente divino. bacana. Por isso que eu tenho a responsabilidade de cuidar. Você, Não tá avulso. a gente pode afirmar que o nascimento do Rickzinho te aproximou ainda mais De Deus. dessa questão da Me- divindade do pai. sim, me deixou mais perto. E Sim. pra te falar a verdade, cara, eu não sei nem se a palavra é medo. Saca? Temor. É. Temor. Porque assim, se ele tirou, se ele deu, ele pode tirar, né? Aí vem aquela questão do seu pai de novo. Sim. Pum. Olha que. É uma Com confusão de quantos ideias, né, anos? cara? Sim, com quantos anos você perdeu seu pai? Eu tinha, acho que uns 8, 7, 8 anos. Então você teve uma vivência Foi na em sua infância. 95, nasci em 88, 7 anos. Você teve uma vivência. Seu pai era Sim, casado com sua mãe. Não. era casado e eu lembro perfeitamente quando deu ruim. Aí a gente voltou pra Minas, pra Andrelândia. E eu lembro direitinho quando a gente se despediu dele. Saca? Eu tenho algumas imagens dele. Eu lembro que Sim, depois. 8 anos a gente tem memória dessa fase da Sim. vida. E eu lembro que antes dele falecer, ele estava frequentando a igreja com minha avó. Eu lembro que ele trabalhava na Metalúrgica Matarazzo, que é ali na Presidente Vargas. Aquela que vai pra Angra, Sim. ali em Santa Clara. Uhum. E ele orava eu fingia que tava dormindo, sacou? Então, rezava lá do jeito dele e trabalhar. Isso pode ter sido até a ligação que você teve, né, com a sua avó. Sim, Essa memória afetiva de seu pai estar indo com a sua avó na igreja, ter te levado a frequentar quando estava próximo da sua avó, né? sim. Junto com ela. E eu não cheguei a frequentar a igreja com meu pai. Quando eu comecei a frequentar com a minha avó, meu pai já tinha falecido, saca? É, cara, e assim, a vida tem dessas coisas, né, cara? Sim, sim. Só que Eu você tem achava. que. A gente nunca chegou nesse ponto, né? Você vê, né? A gente tem tantos anos de amizade, a gente nunca chegou nesse Justamente ponto. agora no projeto, né? É. Assim, eu achava que você não tivesse vivenciado uma infância com teu pai, Sim, mas não, eu lembro você. dele me visitando lá em Andrelândia. Eu lembro que tinha Oito uma festinha anos lá. você teve toda uma Sim, vivência com não, ele. e a ciência explica que esse período a gente consegue ter muita memória. Lembrança, tem lembrança. Tanto que a psicanálise vai até lá e para antes disso, né, cara? Sim, 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 sim. Para resolver certos problemas, né? Mentais, certos traumas. E a igreja foi isso. Aí eu estava no Rick Davis. Aí foi aí que eu comecei a criar mais intimidade. E eu passei, todo mundo passa, né? Passei por vários períodos ruins, como todo mundo passa. Sim. Isso é normal.
Isso tem até uma frase da Ana Freud que fala que se os seus desejos não foram realizados, chamamos isso de vida, né? E é exatamente isso. Caraca, forte. Sim, forte e real, cara. Real, real. Realzão. Se os desejos não foram realizados, chamamos isso de vida. De vida. Ana Freud. Ana Freud. Cara, que massa. Sim. Muito real. Aí, o que acontece, cara? Eu tive vários problemas, assim como todo mundo. E em um deles, eu desenvolvi uma técnica, cara. Eu até comentei com o Guilherme certa vez, que assim, eu tava muito perturbado, cara. Você lembra? Tava meio mal. E assim, nada tava legal, uma angústia danada. Ah, sim. Aí, o que rolou? Falei, pô, cara, se a cada 12 horas eu começar a fazer uma autoavaliação, como que seria? Não sei se isso tem na literatura, Rafael. Sim. Nunca li sobre. Então, assim, a cada 12 horas eu vou ter uma intimidade. Mas com quem? Ah, com Deus. Ou como que foi? Tipo como se fosse o seu alter ego, um Sim. alter ego. Só que Deus. Não um amigo imaginário, Deus. Plantão, pô. Quantas vezes no plantão? Eu abri no chuveiro, pô, como é que foi hoje? Aquele paciente devia ter tratado assim. Eu devia ter falado com um tom mais baixo naquela hora que eu tava conversando com o Rafael. E como é que eu me senti nessas 12 horas? Pô, eu fiquei triste com isso, com isso, com isso. Então, nas próximas 12, como que vai ser? Projetar. Pô, então, à noite, eu não preciso necessariamente pedir desculpa, porque muitas das vezes é desculpa, né? Você não quer nem ser desculpado de fato, Rafael. Você quer que a outra pessoa entenda que você tem a humildade de falar assim, errei. Sacou? Sim. Muitas das vezes você nem se importa em ser desculpado. Mas você quer que o outro saiba que você errou. Que ele manjou que ali ele pegou pesado. E nas próximas 12 horas noturnas, como é que vai ser? Como que eu vou tratar ele? Se o mesmo paciente voltar. Ou melhor, o próximo paciente. O amigo da cozinha, o amigo do laboratório. E nisso daí eu comecei a aprofundar em mim mesmo, cara. Saca? Porra, eu não me senti bem tocando em tal assunto, escutando tal música. Então nas próximas 12 horas eu vou evitar isso. Mas daqui a tantos dias, eu tinha até umas anotações. Tantos dias eu vou escutar ela pra ver o que eu sinto. Será que é a mesma coisa? Será que não é? E E isso nisso, era uma conversa sua com Deus, e naquele com momento. Deus. E era assim, o que você acha? Será que esse é o caminho? Saca? E assim, Bacana. isso me fazia bem. Sim. Me fazia muito bem. E eu faço isso até hoje, cara. Com um momento de turbulência ou não. Não é necessariamente, precisamente, 12 horas cronometradas, sacou? Mas assim, quando eu tenho um tempinho à noite, no final do dia, tipo, hoje eu tô de plantão. Eu vou tomar um banho lá depois. Aí vai ser a hora. Aí eu tenho evitado até escutar música. Aí dali eu vou refletindo. Como que foi o dia. E vou atribuindo, saca? Tipo, pô, faça com que as próximas duas sejam melhor, né? Ou então me ajude, me instrua. Aí eu vou fazer essas 12 horas que é melhor. Interessante você falar isso, porque Ficarem é aquilo melhor. que você falou que você não tem religião. Não tem. Você sempre deixou isso muito claro. Você não tem, você não envereda para nenhum viés. Mas você busca o Senhor, o nosso Deus, de uma maneira muito mais próxima, posso dizer eficaz, e muitas vezes muito mais espiritual que muita gente Que frequenta alguma coisa, que né? tá dentro da religião. Pois é, cara. E o que te mantém nesse pensamento de prefiro não ter? Eu não me adaptei a doutrina religiosa nenhuma ainda, cara. Talvez por ignorância de estudar mais, ou talvez por medo de vivenciar e acabar gostando, alguma coisa do tipo, saca? Mas o que eu gosto mesmo, cara, aqui eu tô me despindo mais do que no podcast do Enfermagem por Trás da Máscara, né? Sim. E isso é bom, porque eu me sinto maduro pra isso. E eu não me importo com o que vão pensar. Mas o que eu gosto mesmo, cara, estando cansado ou não, estando com a tropa desfalcada ou não, eu gosto é de guerrilhar. Se eu vou ganhar a guerra, não sei, sacou? Sim, sim. Então eu gosto é da provocação. Eu gosto de falar, pô, mas Deus, atribui isso a Deus. Igual psiquiatria.
Não, porque Deus, fala, não, não sei se eu acredito, será que existe mesmo? Provocar. Aí a outra pessoa vai falar, porra, Deus é isso, isso, isso. A visão de Deus é essa, sacou? Mas como eu gosto de filosofia, eu não me importo se alguém pense que eu não creio em Deus. Porque a partir desse podcast todo mundo vai saber que eu realmente, de fato, creio. Mas eu sempre gostei da provocação. Sim. Provocação que. Mas é interessante, Henrique, porque você provoca intencionalmente o próximo para que ele tenha esse senso crítico. Mas é avaliação sua sobre a minha pessoa. Que eu vou Porque, começar a pensar a respeito agora. sim, porque você tem convicção. Você é convicto daquilo que você acredita, que você crê. Para Sim. você tá ali, Deus Pai eterno, e quando você precisa, você se aproxima dele, você tem o seu momento de oração da sua maneira, você conversa e Mas é você que entende as tá. respostas que ele te dá, ponto. Não é só quando precisa, Rafael. Não, É isso eu tô falando. diário. Você tem uma proximidade maior que muita gente que está lá dentro, porque você busca isso na sua rotina, no seu dia a dia. E aí, essa provocação que você traz de, mas Deus, será que é? É justamente para Deus não despertar o existe. senso crítico, Pode ser, cara. Talvez eu entendeu? faça isso de Porque forma muitas inconsciente. vezes Porque eu você. queria mesmo era briga, sabe? Sim, e na psiquiatria mesmo, como você mesmo está abordando, que é a sua área, é o que você gosta, é uma área de atuação, você, É né, o que eu quero pra tem, mim no tem, futuro tem mesmo. seus plantões na psiquiatria, tanto no CAPS quanto no leito, e você galga isso no futuro breve. No futuro breve que eu tenho certeza que você vai alcançar. Em Sim, breve seu obrigado. logo vai estar aqui nesse telão aí passando aí. Quem sabe, né? E vai ser excelente. Vai ser um excelente profissional, isso eu tenho Obrigado, certeza. pô. O, o, a ideia é essa. Na psiquiatria, muitas vezes as pessoas chegam lá com esse viés religioso. Não, mas tem muito E livro muitas religioso. Tem vezes demais. foi justamente o viés religioso que causou o mal psiquiátrico. Olha que Sim. doideira. Cara, mas aí eu já nem vejo como crença. Eu acho que a gente pode tentar pensar, né? Sim, Um bom caminho seria o fanatismo. sim. Fanatismo. E assim, quantos pacientes que já não tentaram me persuadir que eu sou Deus? Como que você é Deus? Não, eu sou Deus, sou a imagem de Deus. E existe muito isso. E pros que falam que não acreditam, eu também surfo na onda, cara. O negócio é comunicação. E provocar, cara. Filosofia tem disso. Provocar. Não é de uma maneira ruim. Vou brigar, igual eu acabei de falar. O negócio é brigar. Não. O negócio é fazer pensar. Porque Uhum, hoje a gente tem tudo pronto, Rafael. uhum. É Hoje, tirar da zona de conforto. pô, você pega o Google aí, cara, tem tudo. Você não precisa. Eu tava conversando hoje com o Danilo. Ele me mostrou ontem. Ele me mandou, né, pelo Instagram, no WhatsApp. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, porque eu não tenho o Instagram. Sobre um rapaz lá que estava com a terapia integrativa, tinha acabado de montar um consultório, uma clínicazinha. E eu não sei o nome da terapia. Eu li muito rápido, porque no momento eu estava ocupado, sacou? E não teve como. Aí eu peguei e falei, pô, Danilo, que legal. A técnica consiste em alguns pontos, saca? Tocar em alguns pontos. Falei, cara, já ouviu falar no Dr. Mesmer? Ele falou, não. Falei, como é que eu vou explicar pra ele quem que era Mesmer? Mesmer teve intimidade com Amadeus, Mozart. Sim. Mesmer acho que fez filosofia. Mesmer começou direito, mas depois começou a fazer medicina. E tinha um lance de mesmerismo, sacou? Que era tratamento por energia animal. Aí foi considerado como charlatão na época. Muitos ainda levam a sério a sua obra. Eu acredito que até hoje deve ter alguém que estude isso, Sim. né? E ele publicou vários artigos de universo e ser humano e tal. E assim, como que eu vou explicar isso pro meu amigo Danilo? Então, Google. Foi lá e falei, cara, é muito mais fácil. Eu poupo tempo, saca? Dou a informação precisa e talvez ele leia. Aí eu fui lá no Wikipedia, pum, mandei pra ele. Tem tudo, tem tudo. Mas não seria mais inteligente da minha parte estudar mais um pouquinho e pum, Sim. verbalizar? Sim. Sacou? Então a Sim. provocação é E é isso, é fazer interessante, eu pensar. não sei se isso acontece com você na filosofia, acontece muito comigo na teologia. Até recentemente ocorreu. Eu tenho uma amiga de longa data que hoje mora nos Estados Unidos, ela é patologista clínica lá.
Pô, você comentou. Você comentou a respeito dela. Sim. Carol, um abraço. E esses tempos atrás ela mandou um áudio. Pô, Rafael, me dá uma noção sobre a parábola tal de Jesus. E eu peguei ali, cara, numa sequência de áudios ali. Porque senão fica um podcast, o Guilherme reclama quando eu mando áudio de 5 minutos. Pô, podcast! Né? Então a gente vai cortando, né? Um minuto e meio. Né? É Uma tipo assim, pra ser sequência de... menos, tentar ser menos chato, mas quando Sim. vem aquela rajada de mensagem. O meu Guilherme, ele tem 39, né? Mas a cabeça é de 80. E você não Não responde tenho, não mensagem. tenho, E, não você, tenho. e o Rafael não responde mensagem, né, Guilherme? Não Não. responde também. E quando responde é grosso. Quando responde é na hora que dá vontade nele. Aí Essa é a característica dele, não é um defeito. Entenda, é característica. Aí eu fui e mandei pra ela, justamente isso aí. Era uma coisa que eu tinha noção, né? Uhum. Eu imediatamente ela falou que ela queria eu abrir o texto, pá, pincelei novamente o texto ali pra Sim. trazer a memória e pum, mandei esse Trazer a memória. consegui elucidar o que você. Pô, foi perfeito. A visão que você trouxe pra mim, pô, E não, e, melhorou o não- que eu e não tem precisava jeito, cara. entender. Não tem jeito. Eu não sei se na teologia é assim. Porque assim, o discurso, né, do teólogo, né, a questão toda, porque muito religioso é teólogo, mas não necessariamente precisa ser, Sim, convenhamos, sim, né? Você vê que tem filósofo e teólogo aí que agrega os dois ramos. Na verdade, teologia deriva de filosofia. sim, Não tem jeito, sim. né? É um Assim ramo como que tem a filósofo filosofia cristão, tem teólogo ateu. E assim vai. e assim vai. E não tem como. Fora desse viés religioso, não tem como, cara. Eu acho que mesmo que, igual você falou do negócio das minhas provocações, não tem como você falar de um determinado tema, você montar o seu discurso próprio, saca? Sem ler, sacou? Você leu, Sim. você adquiriu o que você precisava adquirir com a sua leitura, com o que você leu, e você vai passando aquilo. Uhum. Uma hora ou outra você, pô, eu tenho necessidade de voltar àquela leitura. Mas não tem como. Você, eu não sei se você concorda comigo. Que não tem como você falar de alguém ou de um determinado tema, cara, assim, de uma forma de você não tá lendo, né? Sem levar um pouquinho de você, cara. Sim, Que, sim. tipo, quando você falou da parábola, você colocou seu meio interpretativo ali, cara. Sim, Querendo ou não. sim, sim, sim. Porque você não leu o texto de ninguém. Igual eu quando eu vou falar de Nietzsche. Cara, que se mordam. Quem é especialista em Nietzsche? Quem que vai falar de Nietzsche com precisão? Nietzsche. O que aconteceu com Nietzsche, cara? 1900 morreu. Então, cara, ele deixou a obra. É interpretativo, meu cara. É interpretativo. Então, o cara interpreta de uma forma, o outro interpreta de outra. E eu, cara, por que que eu não posso interpretar da minha forma? Sim. A minha Por isso que eu maneira? estou estudando. Sim. Para a gente sentar aqui para trazer, só para aqueles que não ficarem perdidos, a gente tem um projeto em cima disso, em cima da filosofia, São dois da projetos, teologia. né? O teólogo e o filósofo, Nietzsche e Deus. Nietzsche e Deus. Isso aí. Sim. Que vai ser um desafio Sim. muito grande. Então eu estou estudando justamente para poder sentar com você e não ficar só um aluno aqui ouvindo. Não, eu estou lendo, estou estudando para quando você apontar, fazer Você tá em apontamentos na Aurora ou Crepúsculo dos literatura. Ídolos? Estou em Aurora. Aurora. Então ali fazer apontamentos, eu poder saber o que você está falando e poder, não, isso aqui, não, isso aqui eu entendi desse jeito. Sim. Entendeu? Pra gente poder entrar ali num diálogo completo. Senão fica um monólogo. Eu vou te fazer menos de perguntas e você vai ficar Sim. dando aula. Mas do Entendeu? jeito ô Bianca, Eu? perspicaz, Perspicaz. como você é desse jeito, você nem precisaria estudar Nietzsche, meu cara. Não vou tentar falar não, porque se já erraram várias vezes, o único que não errou fui eu. Cara, mas eu nunca tive problema com isso, cara. Perspicaz. Eu também não. Hoje não tá saindo, Pô, não. nem tenta então. Não, Deixa que eu não, faço feio por nós não. dois. Por nós três, né, Guilherme? Por nós três. Trazendo a raiz de novo aqui pra mesa, hoje, Rick, 30 aí? 35. 35. 36 de novembro. Pai de um menino esperto pra caramba. Quantos anos tá o Rick? Rick tem 5 anos. 5 aninhos. Quando ele nasceu, eu tinha Meninão 30. esperto. Hoje, né, você declarou abertamente que não tem religião. Você, em algum momento, olha para um futuro próximo ou distante que você pode vir a se aproximar de algum viés, até por conta do Rickzinho, tipo, para tentar levar ele para um caminho mais conservador, Só se ele conscientemente ou inconscientemente me pedir.
ou ele fazendo bagunça em certa idade, Sim. e eu ter que recorrer à religiosidade por conta da doutrina dos dogmas, ou se ele me pedir pra fazer a companhia, cara. Ô, Rafa, Aí eu vou. ô, Rafa, Fala aí. eu acho que eu posso responder um pouquinho dessa sua pergunta aí no sentido do Rick, Sim. porque a minha filha atualmente ela tá sendo bem ativa na igreja, né? Na Sim. igreja católica. Sim. Não vou, mas assim, quando tem eventos da igreja, quando tem alguma coisa que precisa, eu levo e eu fico. E é Isso, sadio, né, isso cara? não, assim, sabe a dinâmica da coisa? Não é porque eu não vou, não é porque talvez eu não acredite que eu não vá fazer pro meu filho. Se for pro bem dele, e eu acredito que o Rick, pelo que a gente conhece, ele faria Foi a mesma exatamente coisa. isso que eu falei, cara. Agora, por meios próprios, cara, não sei te precisar assim, sim ou não. Eu não vejo E, necessidade no e, momento nem e, vontade. e essa, não posso chamar de recusa. Essa convicção de que não quer estar, Cara, nem convicção, cara. Pode ser assim, deixa estar. sim. Já- Não, mas esse momento Uhum. que você é convicto de que você não, por meios próprios, você não quer estar em nenhum ambiente religioso. Tem uma especificidade? Pô, não quero porque vou chegar lá, pode Tem, acontecer isso, vai me tem. incomodar. Eu acho que talvez seja único e exclusivamente por conta de mim. Primeiro, cara, eu tenho muita responsabilidade, Sim, sacou? Então eu trabalho pra caramba, tem a questão da escola. Então, assim, você não consegue dar 100% tudo. em tudo, cara. Você deixa a desejar. É verdade. Eu vou hoje eu não digo nem conversão, porque isso vai ser bem, seria, ó, vai ser o ato falho. Olha consciente aí. Isso é é profeta. Tá profetizando Ah, que você vai se converter. eu me Fala. converteria depois de um certo tempo, Sim. né? Só que isso implicaria muita assiduidade, cara. Eu não consigo ser assíduo na academia. Eu não consigo ser assíduo 100%. Não, não era assíduo na faculdade. Eu fui muito prejudicado, a coordenadora do curso sempre brigando. Eu acho que a única assiduidade que eu tenho é com o serviço, cara, e com a minha responsabilidade com o Rick. Porque quanto tempo que a gente marcou isso, cara? É, Lembra? sim. Então, assim, porra, eu sou plantonista, cara. Eu não sei como é que vai ser ano que vem. Porra, eu vou continuar nesse batidão que eu tô? Quanto que eu vou pegar o 40? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que Bananal chama? Será que eu não vou? Sabe? Sim. Então, assim, ainda é incerto. Mas é pela questão da responsabilidade e por questão da questão doutrinatória, cara. Sabe, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu sei que tem vários ministérios, várias igrejas, né? Sim, sim. Protestantes e o catolicismo, que também não proíbe de muita coisa e tal, do que eu gosto, tá? Do que eu gosto. E talvez eu não me sentiria muito bem por não conseguir fazer aquilo, Por não saca? cumprir aquilo Não ali. cumprir, pô. É Não porque. cumprir, porque aí eu vou estar estabelecendo um vínculo com a religião. Sim. Meu vínculo com Deus já está formado, Isso. saca? Esse daqui eu não vou, cara. Sim. Para esse aqui eu posso, saca? Não ser tão assim, literalmente assíduo, tá presente, concluir tudo aquilo, E saca? você tem muito. Pelo menos nesse tempo que a gente tem de amizade, eu reparo que você tem muito isso da autocobrança. Você, Sim. sabe, se policia muito. E Tem você essa sabia coisa. que isso talvez seja o vice-versa. Seja uma insegurança que gera essa autocobrança ou essa autocobrança que gera uma insegurança. Porque eu falo com muita segurança, eu ajo com muita segurança ao olhar dos outros, cara. Eu não, eu sempre tenho dúvida. Por isso o nervosismo. Saca? Eu sempre fico nervoso em várias situações. Sim. Pode ser um meio tratável, que eu já vou tratar logo disso. Mas já tentei por vezes, né? E eu acho, cara, que talvez seja isso. Uma coisa que tá lá de trás, ou que me afeta hoje, Sim. né? Mas muitas das vezes, tudo que eu falo com convicção, né? Eu tenho um discurso belíssimo às vezes, mas por dentro, cara, eu fico, pô, será? Né? Será que é isso mesmo? E essa autocobrança, cara, tem a ver com isso, saca? De não posso vacalhar. Então, assim, será que vai dar certo? Será que não vai? Ah, por que insegurança? Por que autocobrança? E por que a responsabilidade? É o medo de não poder vacilar.
Você imagina, você chega com ela e fala assim, pô, não vou concluir o curso. Eu tenho total direito, cara. Mas quantas pessoas apostaram? Quantos amigos ficaram segurando o plantão até meio-dia, cara? Muitos. Não é? É, Não é? é. Tem que ter um churrasco no final. Ô, E, Guilherme, tem que ter um churrasco quando esse menino se formar. Eu não sei Regado a nem se eu vou, porque picanha. provavelmente ele vai marcar o dia pra eu ficar segurando pra ele até meio-dia. É bem Não, a gente possível. vai ter que Nossa, combinar. Guilherme! A gente vai Ô, ter que cara, você é combinar uma com a pessoa cruel, eu não coordenação da sabia. casa, É bem entendeu? possível. Pra todo mundo estar presente nesse dia. É, ele vai fazer o seguinte, eu vou marcar quinta-feira, Guilherme, você segura pra mim lá? Seguro. Aí vocês fazem o churrasco. Nossa, Guilherme, não esperava isso não. Porra. Não, vocês estão num assunto muito sério, tem que fazer uma bagunça. Pra Então, descontrair. então eu acho que é isso, cara. Eu não sei se ficou muito confuso esse lance de autocobrança, responsabilidade e insegurança. Não, ficou não. E é por isso que eu não procuro, assim, por meios próprios. E sinceramente, Rafael, hoje eu tô muito bem, cara. Tô muito Sim. bem do jeito que eu penso, tô muito bem do jeito que eu tô projetando o futuro, tô muito bem com a minha espiritualidade, sacou? Então eu não vejo nesse momento. Mas amanhã pode acontecer isso, não. Tocou o coração, meu cara, já era. Ainda não tocou pra isso, Sim, saca? sim. E por isso, cara. Show. E vindo com o Rick Davis nascendo, só aumenta, né, cara? Aquela coisa que você fala assim, pô, realmente, cara, existe e é grandão, né? Dá pra Uma sentir. resposta de oração. Hum? Rick Davis é uma resposta de oração. Né? Pois é, de um pedido. E Deus tem Talvez ouvido muito atento, né, a gente cara? pode até pensar, eu penso assim, naquele momento ali foi a sua certeza, ele existe. Porque eu pedi e ele me deu. Sim. Ele E existe. foi. Então vamos cuidar, né, cara? Vamos cuidar. Vamos cuidar do fiatinho. Isso aí, isso aí. Rick, Sim. muito bom ter estado com você hoje aqui. Cara, eu faço suas Cara, palavras as minhas e aqui eu fiquei lisonjeado, cara. se eu falei pra você que ia ser tranquilo, cara, Sim. você chegou, você já conhece o ambiente, você chegou, tava nervoso. As não, duas pessoas dos bastidores são grandes amigos. São Né? Eu próximos. tenho problema de nervo, cara. Falei no podcast lá, eu sou assim, eu sou meio nervoso. Haja Valeriane. Não, mas você acha que a Valeriana trata isso, meu cara? Valeriana é a mesma coisa que o meu hortelã. E assim, Fluiu. o seu convite me lisonjeia. E eu te peço, por gentileza, por obséquio, né? Sim. Que quando você for marcar o outro, principalmente de Nietzsche, você me dê um tempo, meu cara. Não, Porque eu também você tá estudando preciso. Nietzsche. Eu também preciso de E eu tempo. preciso dar uma lida, né, cara? Sim. Porque não dá, né? Sim. Entendeu? E o outro do filósofo e o teólogo, você me fala. Cara, você com o Guilherme, eu tô disponível sempre. Chique. Chique. Valeu, meu cara. Obrigado, tá, Rafael? Cara, bom demais ter você aqui. Valeu. Bom demais. Gente, Rick Davis. Gui, não sei qual que tá aqui, tá bom. Que tiver isso aí. Você tá com o melhor profissional aqui, rapaz. Pode falar onde você quiser que eu te Esse cara é acompanho. borrelo. Rick Davis com a gente, um grande amigo. É mais um que vai estar assíduo aqui nessa mesa. Ele mexe, vocês vão ver eu chamando ele aqui. Não só eu e ele, vai ter oportunidade de ter mais gente aqui pra gente poder indagar, debater, que é uma coisa que ele gosta de fazer. Sim. Entendeu? Trazer o debate à mesa ali, a gente discutir assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço a preferência por estar conosco aí no Método Wesleyano. Muito obrigado por tudo. Eu esqueci mais cedo, agora eu não vou esquecer. Vai lá no YouTube, se inscreve, compartilha, abre no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, ouve, segue a gente no Instagram, tá? Não deixa de seguir, é muito importante pra gente que a Isso gente faz valer, né, alcance, cara? isso aí, que a gente alcance o máximo possível. O que a gente quer fazer aqui, hoje a gente está gravando, a gente tem a meta de abrir live. E para abrir live a gente tem que alcançar uma métrica. Então segue lá, se inscreve no YouTube para que vocês possam ver a gente ao vivo. Ver os bastidores, a gente falando besteira aqui também, não é só contando sério assim, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Graças e paz. Esse podcast é uma produção Estúdio 144.